Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, e desejo que todos vocês estejam. Vamos continuar, então, os nossos exercícios deste livro. E esse capítulo agora, ele é bem interessante. Eu já dei uma lida nele até metade, porque é um capítulo que tem muito exercício. E pela informação que ela colocou, a autora, né, a Beth Edward, tem um exercício que ela diz que é o virada mesmo assim, vamos assim dizer, do entendimento e do desenvolvimento do desenho, que é a observação de bordas, né, de contornos. E ela também, no caso, passa um exercício diferente, e aí eu vou fazer aqui com vocês, né, eu tenho feito todos, para que vocês vejam no exemplo, né, como que é para ser feito. Então, é o capítulo 6 que nós vamos hoje dar uma estudada e fazer esses exercícios. Eu vou ver se eu consigo fazer logo 2, porque, se eu não me engano, são três exercícios que tem aqui, que é justamente na intenção de perceber bordas. E aí, no caso, né, resumindo para vocês, ela faz, então, aqui já nesse capítulo, um breve resumo de 5 habilidades perceptivas importantes em um desenho. E ela vai listar, né, esses 5. Quem é? Primeiro, percepção de bordas. Então, realmente, é muito importante, claro, que ao desenharmos, a gente observe as bordas, né, que são esses contornos. O 2 é a percepção do espaço, tá? Então, a gente tem que ver exatamente a colocação de cada elemento e esse espaço também no sentido que ela fala do espaço negativo. O 3, percepção de relações, perspectivas e proporções. Então, a relação, qual é a distância, né, desse sol para esse barco, qual é a distância desse pedacinho de terra com relação ao mar. Isso porque ela já colocou esse desenho simples para que a gente observasse aqui algo com relação às bordas. A 4ª percepção é luz e sombra, que aqui não está destacado, mas é o que entra depois no desenho, né? Então, quando a gente tem um entendimento de tirar o desenho, de entender borda, espaço, relação, é que a gente, então, começa a trabalhar luz e sombra. E logo depois é a percepção do todo, né? Que ela chama de inteireza e a Gestalt. Então, essas, né, são habilidades básicas de um desenho e que é importante que a gente desenvolva. Vejam bem. Então, na percepção das bordas, a gente, então, vai ver o que ela fala com relação ao contorno do desenho e o quanto esse contorno interage com um elemento, um outro elemento, vamos assim dizer, do desenho. Então, aqui, por exemplo, e por isso hoje a gente vai desenhar de nanquim. A gente tem aqui, onde você vê que a vela, do barquinho, olha, a linha dela faz relação com a linha do mar, que separa esse céu, né? E faz relação aqui na pontinha com o barco. A base do barco já é o quê? É uma relação de ondinha e de mar. Então, essas observações, gente, faz toda a diferença quando você observa algo no seu dia a dia para você desenhar, porque é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho aqui, a caneta, certo? E eu boto a minha mão, vamos dizer aqui, o que vai acontecer se eu fosse desenhar isso? Eu ia observar que essa linha da caneta, aqui nesse trecho, ela já é também a borda, o contorno que determina o meu dedo. Vocês entendem? Então, eu não ia fazer o contorno da caneta e o contorno do dedo.
é uma linha só que gera uma divisão. A gente vai chegar lá. Bem, então, entendendo isso, né? Ela fala que a gente viu isso muito bem aonde? No exercício do vaso e o rosto, aonde tanto a linha do vaso determinava que era vaso, como ele também fazia o perfil daquele rosto. Não é verdade? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha quanta coisa a gente já fez. Então, aqui, ó. Então, se você observa, tanto esse contorno, ele me determina a lateral e o contorno do vaso, como ao mesmo tempo o contorno do perfil do rosto, em ambos os lados, certo? Bem, então agora a gente vai fazer o exercício que ela considera fundamental para a gente desenvolver essa observação, principalmente quando isso acontecer realmente a nível de real, que é o quê? Que é você estar em casa e você vai desenhar o seu cachorrinho e você vai desenhar alguma coisa que você realmente está observando. Então, agora a gente vai fazer um exercício que ela chama usando o desenho puro de contornos. Olha lá. A gente vai precisar, então, de uma folha sulfite, de um lápis 2B, eu vou usar o nanquim, um despertador, o despertador, e cerca de 30 minutos, 30 ou 5? Eu li 5 ontem. Pera aí, gente. É 5 minutos ali. Ela botou 30, mas acho que é pra fazer todos os exercícios desse capítulo. E vamos ver se a gente vai fazer tudo. Então deixa eu mostrar. Antes de eu começar o desenho, eu vou mostrar pra vocês a regra do exercício, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui a imagem? Olhem que, para quem for destro, vamos dizer eu vou desenhar com a minha mão direita, mas eu vou observar a palma da minha mão esquerda. Uma outra coisa é a posição do personagem, na qual a gente também vai fazer igual. E é o seguinte, a gente vai olhar a palma da mão esquerda, o tempo todo. Eu vou desenhar a partir, eu vou ficar aqui, e vocês também em casa, hein? A gente vai olhar, a palma da mão esquerda o tempo inteiro, observando todas as linhas que vão estar nessa mão. Então, o que que vai acontecer? Eu vou observar os meus riscos, as minhas ruguinhas, eu vou observar a palma da minha mão, e à medida em que eu olho, e vou ficar olhando sem tirar os olhos daqui, eu vou desenhar com a direita, agora vem, hein? Sem olhar para o desenho. A minha mão direita vai registrar o que os meus olhos vão estar o tempo todo aqui observando. Simultâneo, entendem? Reparem que é simultâneo. O rapaz está aqui, desenhando, ele não olha para a mão do desenho, ele desenha enquanto observa. Esse exercício é muito legal, porque ela fala que aqui o modo E, que é o modo esquerdo, né, racional, ele cai fora mesmo assim e não fica interrompendo o processo. Então, deixa eu ligar a luz. Vocês entenderam, né? A importância tá voltada nisso aí. E então, vamos lá, né? Então, vejam só. Eu vou ficar nessa posição, embora não vou filmar, mas o que vocês vão ver vai ser eu registrando a minha palma da mão. Não é para fazer a mão, é a palma, as linhas dela. Outra coisa que ela fala é o seguinte: resistam, né, à forte tentação de virar-se para olhar o seu desenho. Mantenha o seu olhar focado
na sua mão. Nossa, gente, é muito legal. Que interessante ver isso. E que... Nossa, eu vou guardar. Legal, né? Assim, eu não fiz as linhas bem, as menorzinhas, sabe assim, mas eu fiz as principais, os riscos. E é isso aqui mesmo. A gente... Então a ideia é essa mesmo, tá? Não... Eu mostrei aí pra vocês que é pra... Fiz de nanquim pra vocês olharem bem. E... Esqueci do time. Era 5 minutos, olha eu. Bem, aí vocês vão fazer isso em casa, se quiser, 5 minutos. Ah, eu... Esqueci. Então, sabe, assim... Deixa eu ver o que mais. Realmente, aí ela fala que quando a gente começa a fazer esse exercício, é como se o lado esquerdo rejeitasse essa atividade, né, por achar assim tola. E a gente fazendo, ele silencia. E silencia mesmo. É interessante. Bem, ao olhar então, o que eu já olhei, né, o desenho, você vai ver um emaranhado, né, e vai pensar, nossa, que bagunça. Mas realmente eu senti uma beleza nas linhas. Ela fala aqui, ó, olhe mais atentamente e verá que essas marcas são estranhamente belas. É verdade. Naturalmente não representa a mão, apenas seus detalhes dentro de detalhes. Você desenhou bordas complexas a partir da sua percepção real. Elas não são rápidas representações simbólicas e abstratas das rugas na palma da sua mão, e sim marcas descritivas, específicas e extremamente acuradas e intricadas. Legal. Bem, aí no caso, deixa eu ver se a gente então já parte para o outro exercício. Então, aqui ela tá falando ainda com relação a todo esse processo, o quanto é importante fazer isso. E esse desenho, ele modifica a sua percepção. Ela no laboratório dela, né, com pessoas e na pesquisa dela, ela viu que as pessoas que não fizeram esse desenho, no passo seguinte, elas não tiveram o mesmo desenvolvimento das que fizeram. E aí ela viu que existe uma diferença muito grande no desenvolvimento do desenho quando a gente pratica esse exercício. Olhem só que legal. Bem, o visor. Nesse exercício agora, ainda no capítulo 6, com relação às bordas, o exercício agora vai mudar.
porque ela fala que a gente precisa de um visor. A gente vai desenhar diretamente no plano da imagem. Então, a gente vai precisar de um plano de imagem feito de plástico transparente, caneta hidrográfica, visor, lápis e um lenço levemente umedecido, caso a gente erre. Primeiro, pense no visor. O que tem que ser esse visor, Érica? Tem que ser algo que eu achei aqui, por exemplo, a minha prancheta, reflexo aqui a minha prancheta, ó, ela é transparente, então é ela que eu vou usar, perfeito, porque a gente vai ter que desenhar aqui em cima. Então, eu vou colocar a minha mão embaixo, olha só que fantástico, numa posição difícil, e ela pede até que seja a posição do escorço, que são essas na qual a gente vê a mão com essa deformação e de maneira frontal. Outra coisa que ela pede é que a gente divida isso aqui em 4 pedaços. Uma outra opção é vocês pegarem um porta-retrato que tem o acetato, esse aqui tá novo, né? Então, a maioria dos porta-retratos, eles têm a plaquinha de acetato durinha, aí vocês tiram o fundo e também faz a mesma coisa. O importante é que seja algo que permita vocês fazerem essa observação. Então, eu vou dividir aqui no meio, pera lá. Diferente, ó, já tá aqui dividido os 4 planos, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Bem, aí essa parte é um pouco complicada, mas eu vou manter minha mão aqui embaixo, eu vou colocar de uma maneira que o visor não saia, aqui, ó, pera lá, e aqui agora eu vou desenhar, ó, tá vendo? Ok. Outra regra, então tá aqui, se vocês quiserem fazer o contrário, seria como prendê-lo e deixar apenas a mão embaixo, ou deixá-lo em pé e sua mão aqui atrás, tudo bem, façam também. Mas para que vocês tenham uma visão do que eu estou fazendo, eu vou gravar assim, tá? Outra coisa, fica fixo, não se mexe. O seu olho, você deve fechar um dos olhos. Então, fecha um dos olhos, não se mexe e desenha. Eu vou conseguir desenhar assim por uma questão também de hábito e prática. Mas para quem não conseguir, eu já mostro o que vocês vão ter que fazer quando eu acabar o meu. Então, vamos lá? Então, olhem só. Então, nesse exercício, na própria placa de acrílico ou no que você tiver aí durinho, pode ser um acetato, vocês vão fazer o desenho direto e por isso vai precisar de uma caneta, né, nanquim ou um hidrocor, para que você consiga enxergar bem o que você está fazendo. Deixa eu tomar aqui uma distância. Olha lá. Lá vamos nós.
Feito isso, aí agora eu vou tirar minha mão, ó, e vou colocar justamente no fundo branco para que vocês consigam ver o que foi desenhado. Olha que legal. Aí, claro, é uma... tá um tanto assim tremido, mas se a gente tira agora esse desenho, a gente trabalha então o volume, tá? E eu vou ter justamente essa posição tão difícil, que é a gente desenhar algo no caso aqui, né, no chamado escorço, que é quando você tem a posição distorcida e ao mesmo tempo frontal de algo. Por exemplo, quando a gente aponta assim, ó, você. Então, como que você desenha essa mão apontada, né? Como que você pega, às vezes, também um rosto de baixo para cima? Então, vejam que essa vista é muito interessante, né? E aqui eu tenho justamente um dedinho aqui dobrado e esses aqui virado para mim. E esse exercício, então, vocês também vão fazer junto com o anterior. Então, todas essas são percepções, sabe, do que? Do contorno, da borda. E aí, no caso, esse desenho, né, vamos entender um pouquinho também do que ela explica, né, com relação ao escorço. Vocês observam que ele tem uma imagem reduzida, né, do meu dedo. Então, é esse ângulo que causa um estranhamento pra gente, para os nossos olhos, e que ao mesmo tempo reduz, sabe, o campo de imagem. E aí ele surge, olhem bem, justamente de pintores que criam o plano, né, e técnicas com plano para se tirar o desenho. Olha só. Então, gente, aqui agora eu tanto posso colocar um papel vegetal e trazer esse desenho depois para a folha, apagar e ao mesmo tempo treinar outros objetos. A outra maneira que eu falei para vocês, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, consiste no quê? Então, essa fica mais difícil quando você tem que colocar a sua própria mão aqui e desenhar, tá? Mas vamos dizer que o meu objeto de desenho fosse agora esse apontador, ó, vou colocar assim. E aí, no caso, vamos colocar assim, vocês poderiam prender, né, aqui, de alguma maneira, fixar o seu plano, ó lá, de imagem, e aqui fecha um dos olhos, hein? Não adianta tentar desenhar com os dois olhos abertos, porque você acaba criando a visão binocular, porque você tem os dois, e você faz o tridimensional. Então, para você captar bem o contorno, você tem que fechar um dos olhos. Qualquer um que você achar melhor. Isso também é uma escolha a ser feita no momento, e na qual você não pode ficar trocando, né? Então, ou você fecha um olho ou você fecha o outro. Isso aqui é fantástico, maravilhoso. Não é uma coisa nova, não foi ela que descobriu, ela apenas está trazendo para o livro, para a técnica e para o estudo do desenvolvimento do desenho, algo que se descobriu no Renascimento. E aí, vejam bem, então esse exercício, gente, não é ela que cria, ela apenas traz uma informação antiga que surgiu no Renascimento, quando o Filippo Brunelleschi desenvolveu a perspectiva linear e em seguida, logo, o Leon Battista Alberti descobriu que era possível desenhar em perspectiva a vista da cidade que ele via na sua janela. Olhem isso. O que ele fez? Ele usou o vidro da janela, gente, como um painel, como esse que a gente acabou de adaptar. Então, vocês podem fazer isso também em casa, tá? E aí depois ela fala que Leonardo da Vinci, o próprio Albrecht Dürer, desenvolvem mais o conceito da imagem, né? Construído a partir desse plano. E aí eles tinham esse recurso. Eles usavam, ó, de painéis, sabe? Para trabalhar a imagem de uma maneira
realista. Inclusive ela conta aqui que o próprio Vicente Van Gogh, olha cá, ela conta ela fala desse fato, constrói um quadro de perspectiva. E isso fica datado e registrado em uma carta que ele manda para o irmão, e justamente para ter uma vista, né, dentro de um plano e ao mesmo tempo mais realista daquilo que ele estava vendo. Outro artista que ela cita, holandês, é o Hans Rubens, que também usa do plano de imagem para construir determinadas pinturas, desenhos e trabalhos. Olha só, olha aqui, ó. E aqui agora, ó, é uma imagem, um plano de imagem. Esse desenho, ele está no Metropolitan Museum em Nova York. É do Albert Dürer, feito de nanquim, mas ele mostra. Olha que legal. Então vejam que ele tem até aqui um outro instrumento que faz com que ele mantenha a visão dele direcionada, ou seja, se ele usa de um recurso na frente dele, ele não vai baixar a cabeça, ele não vai trocar o olhar. Ele vai o tempo todo olhar modelo no mesmo ângulo e sobre esse plano. E se você for ver esse plano, ele gera depois a famosa grade quadriculada, ó, tá vendo aqui? Então ele tem um fixo, né, preso, ó, verticalmente, que divide ele da modelo. Ao mesmo tempo, na mesa, ele tem no papel o exemplar, não o exemplar, ele tem as mesmas divisões daqui dessa grade, desse plano de imagem, ele tem aqui, e aí ele mede tudo, ó lá, e traz para cá. Esse aqui tá mais trabalhoso ainda, porque ele ainda olha aqui e traz para cá. Mas ele poderia também, no caso como ela mostra e outros fizeram, desenhar diretamente. E aí você vê, a gente começa a observar como que surge então essa observação em escorço, porque aqui no ângulo dele, quando ele finalizar o desenho, essa vai ser a posição dela, né? Então ele vai ter um desenho encurtado em um ângulo muito diferente. A gente vê muito isso nos trabalhos de Caravaggio, né? Principalmente quando eles também retratam aqueles corpos, né, que estão caídos e por aí vai. E aqui, ó, aqui também, ela mostra aqui um painel que artistas, né, fizeram, e aqui ela dá a entender até que é o do Van Gogh, o quadro que ele construiu para levar, ó lá, ó, na paisagem e assim retirar o desenho. Vejam só. E aqui vocês podem ver que você já tem uma linha, ó lá, do que viria a ser e do que foi, né, no caso, pela descoberta dos artistas na Renascença, da perspectiva. Que é isso aqui, né? Esse é o que é o ponto de fuga aqui, que a gente constrói hoje na imaginação. Então, olhem só, então eu cheguei no ponto. Então, quando você faz isso no real, o seu cérebro entende, porque você deu a ele a experiência, você então constrói mais fácil isso no futuro, no que chamamos de plano imaginário da imagem, certo? Isso é muito estudado, e isso é o que a gente faz com a perspectiva. Então você, quando vai ao vivo tirar um desenho, e vamos dizer que você não leve nenhum plano de imagem, nenhum recurso desse, mas você já tem em mente o que é a construção de um desenho na sua perspectiva, onde você vai encontrar, ó, o plano de fuga, certo? As linhas e a linha do horizonte e tal, e tudo isso de uma maneira já imaginativa, mas no imaginário que se baseia num conceito, né? Então, é muito legal, gente. E aí, uma construção mental, ó lá.
E aí esse processo todo, né, que parece complexo, mas não é, no que vocês treinarem e fazerem, vocês vão ver que não é difícil. Você vai dando desenvolvimento para sua percepção, olhem bem, de visão, de entendimento da forma, da borda, do plano. E esse desenvolvimento faz com que você, então, melhore cada vez mais o seu desenho. Eu falo para vocês, gente, que esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico. E aí você parte, então, para o resultado de um desenho realista. Então, gente, o estudo do desenho é fantástico. Ó, e não vem de hoje. E não vem de hoje. Aliás, hoje o que a gente tem é justamente um aprimoramento de técnicas antigas, tá? Então, ó, aqui ele mostra o plano da imagem criado por nós, se você quiser observar a sua sala. Vocês vão se divertir com isso, né? Ai, meu Deus. Eu não vou mentir que eu tô olhando minha janela e deu até vontade de tirar esse desenho realmente, né? De como seria. E aí a gente vai parar aqui, porque como eu falei, ela tem outro desenho, outro exercício, dentro ainda desse capítulo, percebendo as bordas. Mas esse já é um tantinho mais complexo. E a gente vai ficar com ele, então, pro próximo. Olha lá, que a gente aí já vai criar um negativo e um sombreado com lápis, tá? Então, a gente vai parar aqui. E aí, vocês pratiquem e quem quiser, pesquisa um pouquinho sobre a origem da perspectiva para aprofundar ainda mais o entendimento desse trabalho. Tá bom, gente? Então, olha lá. Vamos que vamos, né? E ela fala que, vejam só, essa é a parte fundamental do entendimento para que vocês tenham já, como eu falei, a experiência em mente e fique cada vez mais fácil vocês desenharem. Então, vamos praticar. Gente, um beijão, até o próximo vídeo.